Estamos no ar? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Professor João Ricardo Mesque, Victor de Nadal, professor Ângelo Borégio. Creio que todos que possam estar acompanhando ou agora online ou assistindo agora essa nossa gravação. Uma grande honra estar com todos que participam desse projeto que é o TexMulti. O TexMulti Brasil, ele foi idealizado por um grupo de alunos, professores, que eu tive a grata satisfação de poder auxiliar. Na época, nós estávamos debatendo, lá em 2016, a criação de uma competição na área tributária. Já existiam algumas competições que eram na área de direito internacional, existia um multi em Viena, na área de arbitragem, existia também um multi em direito internacional privado, que era realizado em outros locais, existia a CAIMP, que era também muito utilizado na PUC, com o professor André Esteves, nós tínhamos a Camarb na área de arbitragem comercial, empresarial, e não existia nenhuma experiência mais forte no direito tributário. Nós tínhamos a experiência do professor Chueri em relação a um multi em tributação internacional, que até hoje existe, ele é muito famoso, o professor Chueri é entusiasta desse modelo, e na área tributária não existia nenhuma perspectiva. Nós conversamos com alguns colegas e alunos, e junto com o professor André Esteves, mais o professor Fernando Fabres e o professor Igor Danilevich, que é professor da PUC, pensamos em realizar um evento na PUC com algumas turmas em relação ao tema. O projeto tinha uma metodologia ativa, ou seja, um esforço do aluno em participar desse tema, né? Geralmente os alunos estudam direito tributário nos últimos semestres, nos últimos períodos, e eles não tinham muita experiência em relação a essa matéria. E aí nós decidimos realizar, foi um projeto muito interessante, que deu certo. Resolvemos fazer o primeiro projeto nacional, a primeira experiência de multinacional, que reuniu em torno de 15, 16 equipes, no final foram um pouco menos que participaram, um projeto bem interessante que teve a participação de professores de todo o país, a professora Radassa, que hoje é do IDP, nós tivemos o professor Saul Torini, que auxiliou bastante também no projeto, e diversos outros professores participaram. O primeiro evento foi em homenagem ao professor Chuei, pela experiência que ele tem, pela liderança que ele tem na área acadêmica. Em seguida, nós fizemos o segundo evento, segundo Transmute, dentro de uma perspectiva de que ele fosse itinerante, para que ele fosse dentro de uma rede de universidades e estimulasse o estudo de direito tributário na prática de modo proativo, que nem nós vamos conversar depois. E ele foi realizado em Brasília, no Distrito Federal, junto à UNB. Então, foi uma parceria com diversos professores da UNB que nos auxiliaram naquele momento e que conseguimos reunir um número bastante expressivo. Mais de 20 equipes estavam lá disputando. Foi um evento marcante pela capacidade de trazer as universidades de todo o país. Nós tivemos a UFAM, que é da Amazônia, uma equipe bastante combativa, a USP, a PUC do Paraná, a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio de Janeiro. Foi um evento PUC de Minas Gerais, a PUC do Paraná e tantas outras que participaram desse evento. Em seguida, fizemos de novo esse evento em Belo Horizonte. Também, novamente, um evento bastante disputado, com o apoio da Abrade, do Walter Lobato, o apoio do professor Chueri, novamente, mas de todos os professores lá da Dom Helder, mas não só da Dom Helder, de outras universidades de Belo Horizonte. E dentro desse espírito, nós resolvemos ampliar novamente a pesquisa, os estudos, e levarmos esse trabalho ao Nordeste. E a equipe que estava presente, a equipe na época que era apoiada pelo professor Ângelo Borégio, nós tínhamos muito contato com ele, solicitava com muita veemência levarmos o projeto para a Bahia e para o Nordeste. Era um desejo muito grande que nós tínhamos de realizar esse evento próximo a todas as regiões do país. Então, se o primeiro evento ocorreu na região sul, em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, o segundo ocorreu no Centro-Oeste, no Distrito Federal,
o terceiro no Sudeste, em BH, e o quarto evento agora ocorreria no Nordeste, o que nós estaríamos de forma itinerante, passando por todas as regiões do país e permitindo que todas as equipes do país participassem desse evento. Nós não conhecemos um trabalho como esse na América Latina, não conheço nenhum tipo de competição tributária na América Latina ou nas Américas. Talvez ocorra somente esse evento do professor Schwerer em tributação internacional. Então, nós consideramos que é um evento pioneiro. Posteriormente, a própria Abradge criou um multinacional em matéria tributária, muito bom. A Unicinos já tem 4 iniciativas de realização dessa experiência, mas não só a Unicinos, a própria Bahia tem aqui uma competição muito importante, muito bem organizada, que merece todo o apoio, todo o louvor aí pelo que eles fazem, pela divulgação do ensino em matéria tributária. Então, é uma iniciativa que tem se espalhado pelo Brasil. A nossa experiência foi uma experiência com muitos acertos, correção de ajustes, de alguns erros, melhorias, dentro desse propósito de trazer um novo modelo de ensino jurídico para o aluno brasileiro. Bem, dito isso, eu passo a palavra ao professor João Ricardo Minsky para que continue e apresente suas informações aí sobre o que é, afinal, o nosso TextMulti. Bom, boa tarde a todos. Corroborando aqui o que o professor Galeano comentou, o TextMulti, na verdade, já vem de alguns anos. Já vem de uma história de acertos, erros, correções ao longo de, literalmente, de anos e anos. Mas, enfim, o que é, na prática, o TextMulti? Além de ser um evento em matéria tributária. Pois bem, a ideia do TextMulti é que as equipes consigam estudar o tributário a partir de um evento, de uma competição, em que se faz, além da parte escrita, a apresentação de memoriais em cima de um caso que é divulgado antecipadamente. Ele é um caso, em regra, com um nível teórico bastante elevado, então não é um caso prático em que se abre um livro e se descobre a solução. Muitas vezes, como é o caso desse ano, são soluções hipotéticas, são casos hipotéticos, então tem que ser criado. E isso o aluno que vai participar do evento passa a ter essa jornada ao longo do ano para desenvolver uma sustentação, uma ideia ou uma solução, tanto pelo lado da fazenda quanto pelo lado do contribuinte. Ou seja, não basta ter somente o ponto de vista do contribuinte, por mais que muitas vezes seja mais fácil. É obrigado a equipe ter ambos os lados, tanto do contribuinte quanto da fazenda. A equipe pode se dividir em duas pessoas fazerem o lado do contribuinte, 2 pessoas fazerem o lado da fazenda? Sim, pode. Como achar melhor? Essa organização entre as equipes, entre os alunos, é como ficar melhor para cada um. Pois bem, um memorial para a fazenda, um memorial para o contribuinte. É feita uma avaliação desses memoriais, que a professora Vitória vai comentar depois de como é feita essa avaliação. Isso seria a primeira etapa do evento. Segunda etapa do evento, fase oral. A equipe vai ter que fazer a sustentação oral, fazer a defesa oral, tanto da fazenda quanto do contribuinte, utilizando os argumentos que já foram trazidos na fase escrita. Isso tudo é muito simples. Se pudesse ser algo decorado. E para evitar isso, que a ideia do TextMulti é que os árbitros, que é composto por professores, advogados, muitas vezes conselheiros do CARF, muitas vezes juízes, é recomendado, e assim o fazem, interrompem a sustentação oral dos alunos para questionar o porquê que aquilo está sendo dito, o porquê que aquilo se encaixa ou não se encaixa no restante da sustentação oral, para que o aluno consiga sair daquela linha de raciocínio ou daquela frase decorada e preparada, consiga responder um questionamento e ainda voltar e continuar a sustentação oral. Lembrando que existe um tempo, um prazo para que sejam apresentados os argumentos orais, com as interrupções. Então, as interrupções, e quem já participou das edições anteriores, sabe que é a parte mais complicada da fase oral. E não simplesmente chegar lá na frente e fazer uma sustentação oral. E muitas vezes a equipe acaba quase não conseguindo terminar de apresentar os argumentos de tantas as interrupções. A ideia é que o direito tributário seja pensado e estudado também a partir de um viés prático e a partir de um viés de questionamentos, de indagações,
e não só um aspecto puramente teórico que se encontra na doutrina. Uma mudança que teve da edição do ano passado até para esse ano foi a criação de uma comissão científica que faz a validação do caso, esclarece algumas dúvidas ou algumas questões próprias da matéria tributária e das avaliações, tanto dos memoriais quanto das sustentações orais. Aqui a comissão científica é composto, neste momento, isso pode ser ampliado, da professora Betina, professor Chueri, professor Leonardo Alvim, Alessandra Brandão, professora Denise Lucena, Marciano Godoy, professor Walter Lobato e professor Carlos Alexandre, nesse momento. Isso pode ser ampliado até a data do evento, sempre buscando qualificar ainda mais tanto as avaliações da fase escrita quanto as avaliações da fase oral. De novo, como a Vitória vai comentar mais adiante, com essa comissão científica, houve algumas alterações nos critérios de avaliação que já vão ser implementados para essa edição, corrigindo, que nem a gente comentou no começo, corrigindo problemas do passado ou tentando aprimorar o evento sempre a cada ano, certo? Então, dito isso, explicando brevemente o que seria o evento do TechSmooth, passo a palavra ao professor Ângelo, que vai comentar um pouco do cenário atual do evento. Olá, boa tarde a todos. Vamos comentar um pouquinho sobre o evento, o Tex, junto à questão da pandemia e a questão que vivemos hoje em dia. O TechSmooth é um evento que tem as suas bases fundadas na chamada metodologia ativa. Então, qual que é a ideia da metodologia ativa? É fazer com que o aluno ele entenda o direito de modo dinâmico, de modo expansivo, de modo a vivenciar efetivamente aquela realidade. Então, o aluno, o acadêmico de direito, ele passa a resolver um caso prático, criado por alguém da comissão científica, por um professor, e aí ele vai primeiro, como bem disse o professor Nuski, ele vai desenvolver a questão teórica, então ele vai criar um memorial, vai defender de modo escrito, vai fazer ele se aprofundar em debates internos, em pesquisas, junto com o coach, junto com a sua equipe, e vai entregar esse memorial, e depois ele vai fazer essa sustentação como se estivesse sustentando, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, em uma corte superior, em um tribunal superior. Então, a ideia é fazer com que o acadêmico de direito ele experiencie a sustentação, como que ele vai defender o teu cliente perante um tribunal, uma corte simulada, onde os juízes eles podem interromper, podem questionar, e ele vai trabalhar não só a oralidade, como a profundidade e os argumentos jurídicos. Acontece que estamos em pandemia. Acontece que vivemos uma situação mundialmente atípica. E isso mexeu também com a prática da advocacia, com a prática do direito. Qualquer tribunal do país hoje, para não parar a justiça, para não fechar as portas da justiça e não devolver à sociedade uma decisão rápida, uma decisão eficiente, para que os processos não fiquem esperando que a saúde se normalize no mundo, que as coisas voltem ao normal, se é que vai existir um normal como era outrora. Passamos, a partir de agora, a entender o novo normal, o novo hoje. Os advogados, juízes, os tribunais, estão já utilizando na prática as sustentações via plataforma, via online. Então, vocês já devem estar observando, se já não fizeram, se já não estavam junto com o advogado, que você estagia, seus professores, você já observou que hoje as sustentações elas são via plataforma. Eu já fiz sustentação, tenho certeza que o professor
Calendo já fez, Vitória já fez, Nusque já fez, as sustentações já em seus escritórios via plataforma, com o juiz ali, com os desembargadores, com os ministros ali, fazendo o mesmo papel do presencial. Ora, isso vai acabar terminantemente no momento em que acabar a pandemia? Não acredito. Aliás, nós não acreditamos. Por que nós não acreditamos mais nisso? Porque foi uma situação que veio agilizar, que veio suprimir distâncias. Então, hoje, eu moro na Bahia, se eu tenho que fazer uma sustentação no Supremo, eu não preciso ir até Brasília. Eu daqui, do meu escritório, eu posso ligar a plataforma e fazer a minha sustentação online com a mesma validade, veracidade e intensidade que eu faria a sustentação ali, presencialmente. A questão do avanço tecnológico já vem trazendo para o direito grandes modificações. E em razão da calamidade, da pandemia, nós temos a questão tecnológica muito forte hoje na prática do direito. E como a essência, o norte, as bases do Tex Multi é exatamente a utilização da metodologia ativa, de levar ao acadêmico de direito experiências que eles terão no futuro, treinar o acadêmico, fazer com que o acadêmico ele aprenda na prática. Entendemos por bem esse ano iniciarmos as operações do Tex Multi, também acompanhando a justiça no nosso país, acompanhando o que ocorre em todos os tribunais desse país. E o novo hoje do advogado, o novo hoje do profissional do direito, que é a sustentação online, via plataforma, de modo que o julgador consiga assistir a sua sustentação, faça as arguições como se presencial fosse e você consiga defender o seu cliente, defender sua tese como se presencial fosse. Estaríamos em retrocesso se mantivéssemos apenas a fase da sustentação via presencial. Por quê? Porque hoje, e a partir de hoje, o novo hoje, o direito não será mais assim. A sustentação via online veio para ficar e acompanhando o direito, já que é a nossa essência, e acompanhando a realidade do profissional do direito, a nossa comissão científica, a comissão organizadora e a comissão científica entendeu por bem já aplicar imediatamente isso na competição desse ano, para que o nosso acadêmico ele aprenda na prática e para que o nosso acadêmico ele passe a ter e a desenvolver a habilidade da sustentação por meio da plataforma. Então, a Faculdade Baiana de Direito continua sediando o evento com todo prazer, com toda alegria. A Faculdade Baiana de Direito continua sediando o Tex Multi Nacional, que será agora em novembro, né, a fase oral. Porém, por uma questão de nova metodologia, por uma questão de nova realidade, por uma questão de segurança de todos, a Faculdade Baiana sediará de modo online também, de modo presencial, virtual também, mas com todo o compromisso de uma sede física de uma competição tradicional como o Tex Multi. Então, nós convidamos a todos a experimentar com a gente o novo hoje. Convidamos a todos os participantes, muitos que já
estão acompanhando essa competição já de há muito, desde a primeira edição, e a nova geração que já veio vendo os seus colegas participarem e buscaram participar das equipes também, os coaches trabalhando essa ideologia, que acompanhem a gente, que acompanhem o novo hoje, que acompanhem essa sustentação de forma diferente, de forma absolutamente real, que é a sustentação via plataforma. Então, nós, da comissão organizadora, convidamos vocês a participarem do TEX via plataforma, inaugurando aí essa nova fase das competições e inaugurando aí o novo hoje. Eu vou passar a palavra para minha colega Vitória para tratar também sobre as formas de avaliação, que eu sei que vocês estão curiosíssimos para saber como é que vai avaliar, quais que são os critérios, mudou alguma coisa nos critérios, não mudou nada nos critérios. Ela vai trazer aqui para vocês essas novas dinâmicas também de avaliação. Lembrando só, Ângelo, que talvez o pessoal pergunte depois, antes da Vitória entrar nas avaliações, a sustentação oral virtual, muitas vezes, ela é mais difícil de ser feita do que a presencial. Porque claro. Aliás, é muito mais difícil porque você, no virtual, no conforto da sua casa, você tende a ler. Você tende a ler. E o juiz, ele está ali com a experiência de ser um jogador, de modo que, se você apenas ficar lendo, ele vai te interromper, ele vai te fazer muito mais perguntas, e é muito mais complicado o virtual do que o presencial. Né? Não tenho dúvida disso. Tendência mais da informalidade do que da formalidade que faz parte da sustentação oral nas Cortes Supremas. Exatamente. Até tem um detalhe, professor Ângelo, nisso, que não é que nós venhamos a concordar com o uso até exclusivo das sustentações orais virtuais. Até tem advogados que são contrários e pedem para que o julgamento ocorra de modo presencial, sob pena de dano à defesa do constituído, contribuinte, ou do réu, ou do executado. Mas é uma experiência que é necessária, apenas como disse o professor Ângelo, de aprendizado, e mesmo que nós venhamos a concordar ou discordar ou concordar com reservas, nós devemos estar preparados para tanto. Então, nesse sentido de ensino, de educação, de verificar as dificuldades desse tipo de sustentação, é que nós propusemos nesse semestre, inclusive, a manutenção desse tipo de experiência, e vamos avaliar o resultado. Ontem saiu uma resolução, inclusive, do CNJ, em relação ao uso de inteligência artificial em processos. Talvez no futuro a gente tenha que pensar alguma coisa também em relação a isso. Como é que nós vamos deparar com esse tipo de julgamento que vão modificar o judiciário brasileiro? Mas a ideia é estar sempre trazendo o melhor, o mais controverso, o mais polêmico e o mais importante para a educação dos nossos alunos do país inteiro. Dito isso, interrompi o início da exposição da professora Vitória. Então, passo a palavra aí. Olá, boa tarde a todos. Então, nessa linha, né, que estávamos comentando de aprimorar a cada ano o evento, chegaram para a gente alguns feedbacks e alguns apontamentos da comissão técnica, especificamente, né, com relação à forma de pontuação e algumas questões de, por exemplo, recurso, na fase oral e também nos memoriais. E a gente acatou, então, para aprimorar o TexMut. E então eu vou falar para vocês um pouquinho de quais foram as modificações que a gente teve nesse ano. Tá? Tanto os pontos dos memoriais quanto os pontos das rodadas orais foram redistribuídos para que a gente conseguisse levar em consideração mais as coisas que realmente importam, né? Os pontos que realmente importam. Por exemplo, a resposta aos questionamentos dos árbitros. Isso tem que ser levado em consideração a maior do que o relato do caso, né? Então, essas questões foram sopesadas e nós vamos divulgar em seguida os quadros com a atualização do ano passado para este ano,
das pontuações. Especificamente com relação aos memoriais, tá? Eles continuam tendo a pontuação de 40 pontos e eles serão corrigidos por 2 corretores. Os 40 pontos a gente chega da seguinte maneira. Cada um dos corretores atribui, de acordo com os critérios de correção, a sua pontuação ao memorial do contribuinte e ao memorial da fazenda. Nós pegamos a média aritmétrica dessas correções de ambos os corretores e se chega, então, ao valor chega, então, à pontuação do memorial. Só que neste ano nós teremos uma novidade, que será a possibilidade de recurso em 2 situações. Nós poderemos ter recurso em caso de erro material na correção. Por exemplo, se um corretor informar que um argumento não foi apresentado pela equipe em alguns memoriais e, na verdade, esse argumento tiver sido apresentado. Vai poder, então, ser interposto um recurso em face desse erro material. E outra situação que vai também possibilitar a interposição de um recurso é quando houver a diferença superior a 50% entre os pontos atribuídos. Acho que a internet da Vitória deu uma travada. Vamos ver se ela retorna. Mas ele só complementando o que ela estava comentando a respeito da pontuação, vai ser permitido nos memoriais esse... Caiu. Voltou. Bom, eu não sei em que parte que parou, mas chegaram a escutar, então, a primeira possibilidade de recurso. Parou na primeira possibilidade de recurso. Tá, então, a segunda possibilidade de recurso é quando houver uma diferença superior a 50% entre os pontos atribuídos ao mesmo critério de avaliação pelos 2 avaliadores no mesmo memorial. Então, por exemplo, na avaliação do memorial da fazenda, eu tenho o critério de avaliação do conhecimento jurídico. Esse critério vai valer 12 pontos. Se um corretor atribuir 3 pontos a esse critério e o outro corretor atribuir 11 pontos a este critério, nós vamos ter uma diferença de 50% entre os pontos atribuídos para este critério do mesmo memorial. E isso, então, vai ensejar a possibilidade de um recurso a ser interposto pelas equipes. Tá? Esse recurso ele vai ser direcionado à comissão científica do evento, a comissão científica que vai apreciar esse recurso. E, então, além dessa possibilidade de recurso, para viabilizar essa possibilidade de recurso também, diferentemente do que acontecia nas edições anteriores, em que nós divulgávamos a pontuação dos memoriais nas rodadas orais, agora nós vamos divulgar antes das rodadas orais a pontuação dos memoriais para as equipes. Essa pontuação ela vai ser divulgada individualmente para as equipes, ou seja, cada equipe apenas vai saber a pontuação que recebeu nos seus memoriais. Isso vai ser enviado por e-mail. Isso vai acontecer no dia 5 de novembro. Tá? E nós orientamos que, por motivos óbvios, né, que as equipes não compartilhem com outras as suas pontuações. E o recurso, por sua vez, após a divulgação no dia 5 das pontuações, o recurso poderá ser interposto até o dia 6. Ah, mas é apenas um dia. Sim, é apenas um dia para fazer um recurso, porque a possibilidade de recurso, que na verdade mais se parece com embargos de declaração do que com um recurso de apelação, a gente pode dizer, né? Então, é para ser um recurso sucinto e que realmente só tem cabimento nessas 2 hipóteses. Esse recurso ele vai ter no máximo uma página e todos os requisitos do recurso, a forma de interposição, isso vai estar no regulamento, certo? E o resultado deste recurso
ele vai ser divulgado juntamente com a divulgação de toda a pontuação dos memoriais ao público durante as rodadas orais. Com relação também aos memoriais, aproveito para referir uma questão que já nos perguntaram algumas vezes a respeito do índice. Pessoal, não é obrigatório que se tenha índice nos memoriais, certo? Isso é uma questão de estilo e vai da equipe analisar se entende pertinente ou não. E ainda nas alterações que nós tivemos nas questões de pontuação, passando agora para as rodadas orais. As rodadas orais, elas permanecerão tendo suas avaliações feitas por uma mesa de 3 árbitros, assim como nas edições anteriores. A diferença dessa edição deste ano, que nós estamos acatando, então, orientações vindas da própria comissão técnica, é que agora, para se chegar na pontuação final das rodadas orais, nós vamos pegar, então, a cada sustentação, 3 árbitros darão a sua nota. As 2 maiores notas totais serão levadas em consideração. A menor nota será descartada. Nós faremos, então, uma média entre as 2 maiores pontuações da avaliação. Então, digamos assim, terão as 2 maiores avaliações da fazenda, da sustentação oral, e as 2 melhores avaliações do contribuinte na sustentação oral. Ambas serão somadas, então chegaremos ao total, na média, que será a pontuação da rodada oral da equipe. E isso tudo a gente vai divulgar agora, logo em seguida, e a gente fez as adições no próprio regulamento em forma de anexo. E também outra questão importante que a gente adicionou foram critérios de desempate. Nós estendemos os critérios de desempate porque aconteceu em algumas edições anteriores de os critérios de desempate não previstos no regulamento não serem suficientes para desempatar. E então agora tem a previsão de mais critérios de desempate. Então, como referi, isso tudo vai ser divulgado agora logo em seguida para que vocês tenham também acesso a esse material completo. Achamos só que seria interessante que a gente pudesse introduzir e explicar os motivos, né, dessas alterações das edições passadas para essa edição deste ano. É isso. Devolvo, então, a palavra ao professor Caliendo. Está sem áudio, professor Caliendo. Bem, então eu queria agradecer a presença de todos e todas que estão escutando e participando desse evento. Eu creio que é uma participação histórica, pela experiência que eu tenho, e todos têm, dos eventos anteriores. É um momento de criação de uma rede de pessoas no Brasil inteiro que são entusiastas do direito tributário. Há uma criação de relacionamentos e amizades que duram por longo período. Os colegas que participam desse evento acabam se reencontrando ou em congressos nacionais ou internacionais, nos tribunais, acabam se reencontrando em diversos momentos, e é realmente uma comunidade de entusiastas e apaixonados pelo direito tributário e que querem entender o direito tributário com profundidade. Aqui eu tenho certeza absoluta, assim, após 5 anos atuando com essa ideia, eu tenho certeza absoluta que aqui nós encontramos os futuros julgadores do CARF, do TARF, procuradores municipais, procuradores fazendários, fiscais, advogados de sucesso, futuros professores. Então, eu tenho certeza que é uma experiência ímpar que modifica a trajetória daquilo que inicia esses estudos dessa forma. É uma outra forma de estudar o direito tributário. E é uma forma mais realista, uma forma mais próxima da realidade do tributarista. Então, eu creio que todos são muito bem-vindos. O importante é a trajetória, é a criação de amizades, essa comunidade nacional que nós estamos criando, e nos encontramos em breve, possivelmente, em um grande congresso nacional
que nós faremos sobre essa matéria, sobre o direito tributário, com os maiores nomes do direito tributário brasileiro, em que nós vamos homenagear os grandes professores, o professor Chueire, e nós temos um professor que a gente tem uma estima muito grande na Bahia, mas muito grande mesmo, que é o professor Edivaldo Brito. Creio que todos conhecem ele, e creio que todos têm uma estima pelo professor Edivaldo Brito. Nós queremos expressar essa estima num evento, em um congresso, em que nós vamos debater o caso, sob diversas óticas, diversos pontos de vista, e que nós vamos possibilitar que vocês escutem pela história de tributaristas, de professoras, de professores, como que eles enxergam um tema tão complexo como esse, que é um tema de futuro, é um tema de fronteira, que nós não temos ainda muitas formas de explicitar como tributar, como taxar, como defender o contribuinte nessas situações. Então, espero que em breve venhamos nos encontrar em um grande evento, um congresso que nós iremos anunciar em seguida, sobre o direito tributário. E também nós vamos realizar algumas lives, alguns encontros até esse período. Então, iniciamos uma jornada agora. Eu espero que os estudos sejam profícuos, que vocês tenham a motivação necessária para que possam defender seus argumentos, a sua instituição e disputar a vitória do 4º Tex Multi, que vai ocorrer com o apoio da Faculdade Baiana. Então, um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal, até o evento. E até o próximo encontro, na verdade. Até, pessoal, um abraço, até o próximo encontro, em que a gente já vai provavelmente anunciar, né, os temas e os palestrantes desse que tende a ser um dos maiores congressos de direito tributário do país, via online também.